Olá, bom dia. Meu nome é Beatriz. Quem foi Allan Kardec? Olá a todos. Olá, Beatriz. Muito obrigado pela sua pergunta e deixo aqui o convite para que todos continuem nos enviando as suas perguntas. Ela nos ajuda a fazer mais vídeos como este. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Respondendo à pergunta, quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard de Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França. Foi um grande educador francês, professor, fluente em 5 idiomas, discípulo de Pestalozzi. Ajudou na divulgação do método de ensino chamado de método Pestalozzi. Na época em que viveu em Paris, haviam em salões da alta sociedade parisiense reuniões onde se faziam perguntas para mesas e as mesas respondiam. Parece estranho, né? Pois é. Hippolyte foi convidado a participar dessas reuniões, mas se recusava, alegando que eram apenas fenômenos eletromagnéticos, aliás, do qual ele próprio era estudioso. Era um estudioso dos fenômenos eletromagnéticos. E o eletromagnetismo é quando a gente passa o pente na cabeça, por exemplo, e gruda alguma coisa. Isso é um eletromagnetismo ali, efeito eletromagnético. Certa vez, cedendo aos convites de um amigo, Hippolyte resolveu visitar uma dessas reuniões e ficou surpreendido que as mesas respondessem as perguntas de forma lógica. Como Hippolyte era o bom senso encarnado, como definiu seu principal biógrafo, Henri Salce, ele concluiu que, se respondia perguntas com inteligência, não poderiam ser as mesas respondendo e também não poderiam ser efeitos eletromagnéticos. Deveria haver ali algum princípio inteligente. Passou então a estudar esses fenômenos, criando uma forma de fazer perguntas e as mesas responderem usando o alfabeto. Posteriormente, as mesas foram substituídas pelos médiuns, segurando o lápis. Descobriu-se então que quem respondia as perguntas não eram as mesas, eram espíritos de pessoas que haviam vivido e morrido. Deixaram o corpo, mas continuaram existindo em espírito. Elaborou então algumas perguntas que eram respondidas por esses espíritos, e em 1857 publicou estas perguntas em um livro que ele chamou de O Livro dos Espíritos, passando a usar então o pseudônimo de Allan Kardec, nome esse que, segundo os espíritos amigos que auxiliavam os seus trabalhos, este teria sido o nome de seu nome em vidas passadas, onde ele era um druida celta. Kardec publicaria ainda outros 4 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Estas 5 obras são chamadas de obras básicas do Espiritismo. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Sua vida foi recentemente retratada em um filme, que inclusive está disponível na Netflix. O filme se chama Kardec. Convido a assistir esse filme porque é muito bem produzido, brasileiro e vale muito a pena. Importante aqui destacar que Kardec não era médium, era um estudioso dos fenômenos mediúnicos e trabalhou com os médiums que o ajudavam em seus trabalhos. Muitas vezes discute-se no meio espírita que Kardec tenha reencarnado como Chico Xavier. É muito importante destacar que não há nenhuma confirmação sobre essa informação. Eu me arrisco até a dizer que isso é uma fake news, ou seja, isso não é verdade, é uma notícia falsa. Sabe-se sobre as encarnações de Allan Kardec é que, além de um druida celta que eu acabei de mencionar, Allan Kardec também foi Jan Hus. Nascido em 1369, Jan Hus foi um sacerdote tcheco que lutou pela reforma no pensamento cristão da época. Foi perseguido pela igreja, condenado à morte pela fogueira. Deram então a Jan Hus uma chance de se retratar, voltando atrás em seus pensamentos, para que fosse perdoado. Ao que Jan Hus
respondeu: Deus é testemunha de que não tenho feito nada daquilo de que sou acusado. Tenho dedicado a minha vida à conversão dos homens ao Evangelho, e na verdade do Evangelho que tenho ardentemente defendido, quero morrer. E morreu, queimado, devorado pelas chamas, entoando hinos de louvor a Jesus. Esse é o comportamento dos verdadeiros missionários, conscientes que são das tarefas que lhes são conferidas pela espiritualidade superior. Assim era também Allan Kardec, que cumpriu sua missão divina de trazer ao mundo o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que esclareceu todas as coisas que Jesus, como ele mesmo disse, não poderia dizer na época, porque eles não entenderiam. Que Jesus nos abençoe a todos.